Você está ouvindo Em Segundo Plano. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, assim, de primeira parece completamente maluca. Pensa numa pessoa que você admira muito, sabe? Alguém para quem você torce. Agora, imagina desejar para essa pessoa sofrimento, doença, desolação. Soa cruel, né? Pois é. Essa é a filosofia de Friedrich Nietzsche. A gente está aqui com uma análise de vários textos sobre a vida e a obra dele para tentar entender essa ideia tão contraintuitiva. A nossa missão é desvendar por que um dos maiores e mais polêmicos filósofos da história achava que o melhor presente que ele podia dar a alguém era uma vida bem difícil. E para começar, a gente precisa dizer: Nietzsche não era um cara humilde. A autoconfiança dele era, assim, monumental. Ele chegou a chamar outros grandes filósofos de cabeças de repolho. É sério. E tem uma carta em que ele dá instruções de como as pessoas deveriam ler os livros dele. E eu preciso citar isso, olha só. Presumo até que ele tire os sapatos ao fazê-lo para não falar das botas. Que nível de ego é esse? É preciso tirar as botas para ler o livro dele. É genial. É um nível estratosférico de autoconfiança, sem dúvida nenhuma. Mas o mais fascinante é que, por trás dessa arrogância toda, tem uma percepção que é incrivelmente moderna. Ele antecipou em mais de um século algo que a gente vê muito hoje, né? Principalmente na cultura de startup e de autoajuda. Sim, total. A celebração do dom do fracasso. Hoje virou quase um clichê falar que o fracasso te fortalece, que a adversidade é uma bênção. Nietzsche já falava disso, mas com uma profundidade que a gente raramente alcança, sabe? Ele não via a dificuldade como um degrau para o sucesso, mas como parte da própria definição de uma vida que valeu a pena. Certo, então vamos direto para o coração dessa filosofia, para a citação que é, ao mesmo tempo, a mais assustadora e a mais importante. Ela vem de A Vontade de Poder, e ele diz o seguinte: e se preparem. Àqueles seres humanos que me preocupam, desejo sofrimento, desolação, doença, maus tratos e indignidades. Não tenho piedade deles, porque desejo-lhes a única coisa que pode provar hoje se alguém vale alguma coisa ou não que persevere. Nossa, isso é pesado. A minha primeira reação é achar isso perigoso. Glorificar o sofrimento não pode levar as pessoas a ficarem em situações tóxicas, achando que estão provando o seu valor. Essa é a ressalva mais importante a se fazer, com certeza. E é uma leitura muito comum. Mas o segredo para entender o que ele quer dizer não está nas palavras sofrimento ou doença. A palavra-chave é a última: persevere. Ele não está desejando o mal pelo mal. Ele está vendo a vida como um campo de testes, sabe? A dificuldade para ele é a ferramenta que revela o caráter. Não é a dor que importa, mas a sua capacidade de continuar, de se manter firme apesar dela. É um teste de força interior. De resiliência. Exato. A escritora americana Willa Cather disse algo muito parecido numa carta. A prova da decência de alguém é o quanto essa pessoa consegue lutar depois de ter deixado de se importar. É esse o ponto. Quando tá tudo bem é fácil. O que você faz quando não tem mais motivação? Quando tudo parece perdido? É aí que seu valor se revela. Entendi. Então é menos um espero que você sofra e mais um espero que a vida te dê desafios à sua altura para você mostrar do que é feito. O filósofo Alain de Botton, que escreveu bastante sobre Nietzsche, diz que ele foi um dos poucos a entender que quem busca realização deveria, na verdade, dar as boas-vindas às dificuldades. E isso me leva a outra ideia dele que parece igualmente estranha, a de que alegria e dor não são opostos, mas estão, amarrados um no outro. Exatamente. Ele fala de uma relação quase osmótica entre os dois. Em A Gaia Ciência, ele lança uma pergunta que é o centro de tudo isso. Ele escreve: e se o prazer e o desprazer estivessem tão interligados que quem quisesse ter o máximo possível de um, também tivesse que ter o máximo possível do outro? Uau! É uma proposta radical. E ele usa uma analogia fantástica, que é a da árvore. Adoro essa analogia. Para uma árvore crescer até o céu, com galhos fortes, ela precisa de raízes profundas. E para a raiz se aprofundar, ela precisa enfrentar resistência, solo duro, pedra. Além disso, o tronco só fica forte se aguentar vento, tempestade, mau tempo.
Sem essa resistência, a árvore seria... Frágil, pequena. Essa analogia é perfeita. E ela coloca a gente diante de uma escolha bem clara, não é? Ou você escolhe uma vida mais... Protegida, sem grandes tempestades, mas também sem grande altura, uma vida morna. Ou você aceita as tempestades como preço a pagar para poder crescer o mais alto possível. Exatamente essa escolha que ele nos apresenta. Opção 1. O mínimo de desprazer. Uma vida segura, confortável, sem grandes tristezas. O preço? Uma capacidade igualmente reduzida para a alegria, para o êxtase. Opção 2. Buscar o máximo de prazer e alegria, sabendo que o preço será experimentar também o máximo de desprazer. É um pacote completo. Pacote completo. Ele diz que se você quer exultar até os céus, precisa estar preparado para a depressão até a morte. Não dá para ter um sem o outro. A escritora Anaïs Nin percebeu algo parecido no mundo da arte, quando escreveu que a grande arte nasceu de grandes terrores, grande solidão, grandes inibições. A profundidade da experiência vem do contraste. Então, no fundo, o que ele está dizendo é que não dá para a gente otimizar a vida para ter só as partes boas. A felicidade não é um item de menu que se escolhe à la carte. É o pacote completo, com tudo incluído. Mas a minha dúvida é, por quê? Qual é a lógica por trás disso? Por que as melhores coisas da vida têm que vir com um preço tão alto de sofrimento? O Alain de Botton dá uma explicação muito prática para isso. Pensa nos projetos mais gratificantes da vida de qualquer pessoa. Construir uma carreira, aprender a tocar um instrumento, escrever um livro, criar uma família. Treinar para uma maratona. Perfeito! Uma maratona. Nenhum deles é fácil. Ninguém é mestre na primeira tentativa. Invariavelmente, existe um intervalo, um abismo entre o fracasso inicial e o sucesso final. E é nesse espaço que moram a dor, a ansiedade, a inveja de quem já conseguiu, a humilhação de errar em público. O sofrimento não é um acidente de percurso. Ele é o percurso. Faz todo sentido. Eu lembro quando decidi aprender a cozinhar de verdade. No início, era um desastre. Queimava tudo, salgava demais, era frustrante a ponto de querer desistir toda semana. Essa frustração, essa pequena humilhação de servir algo ruim para os outros, era o sofrimento do processo. A alegria de hoje de conseguir fazer um prato complexo para amigos é diretamente proporcional àquela dor inicial. Ela não existiria sem aquela luta. Exato. É isso. E é aí que está o objetivo prático do Nietzsche. Ele queria nos vacinar contra uma crença que ele achava paralisante, a ideia de que a realização ou é fácil ou é impossível. Se a gente acredita nisso, no primeiro sinal de dificuldade, ao queimar o primeiro prato, a gente pensa, isso é muito difícil, então deve ser impossível para mim, e desiste. Sim. Nietzsche está dizendo, não, quase tudo que vale a pena exige uma dose de selvageria legítima para ser conquistado. O sofrimento não é um sinal de pare, é uma placa de pedágio. Você precisa pagar para continuar. Adorei a ideia de placa de pedágio. É uma versão mais filosófica daquela citação divertida do F. Scott Fitzgerald. Nada de bom é fácil. Mas o mais interessante disso tudo é que o próprio Nietzsche não nasceu pensando assim. Ele teve que sofrer a própria jornada intelectual para chegar a essa conclusão, né? E essa jornada começa com outro gigante, Arthur Schopenhauer. Sim, essa relação é a chave para entender a evolução dele. Aos 21 anos, ele era estudante e por acaso encontrou a obra-prima de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, num sebo. O impacto foi avassalador. Ele diz que sentiu como se o gênio dinâmico e sombrio de Schopenhauer estivesse falando direto com ele. E qual era a ideia do Schopenhauer, basicamente? Schopenhauer tinha uma visão profundamente pessimista. Para ele, a existência é, em essência, sofrimento e a busca pela felicidade é uma ilusão. Ok. E a solução dele para esse problema da vida? Se tudo é sofrimento, o que a gente faz? A solução de Schopenhauer era basicamente se retirar. Viver a vida mais discreta e silenciosa possível para minimizar a dor. A metáfora que ele usa é viver num pequeno quarto à prova de fogo, isolado das chamas do mundo. Era uma filosofia de negação. De resignação. Exato.
Evite grandes amores, grandes ambições, grandes projetos, porque eles, inevitavelmente, vão trazer grandes dores. Uau! Basicamente, a receita para uma vida segura é não viver de verdade. Imagino que o jovem Nietzsche tenha ficado fascinado com essa escuridão toda. Mas o Nietzsche maduro deve ter achado isso um absurdo. Precisamente. No início, ele pirou naquilo. Mas com o tempo, ele começou a ver essa filosofia como algo tímido, falso. Ele chegou a dizer que seguir o conselho de Schopenhauer era como ser um servo tímido, escondido na floresta. Era uma fuga, uma negação da essência da vida, que para Nietzsche era crescimento, superação, poder. E teve um momento que marcou essa virada? Teve. Numa carta de 1876 para Cosima Wagner, esposa do compositor Richard Wagner, ele confessa, mais de uma década depois de descobrir Schopenhauer, em praticamente todas as proposições gerais, não concordo com ele. Foi o divórcio filosófico dele. Foi aí que ele abraçou totalmente a ideia de que a plenitude não vem de evitar a dor, mas de usar a dor como combustível. Que virada de roteiro na vida dele. E o mais maluco é que essa filosofia, que nasceu dessa ruptura lá no século XIX, parece estar explodindo hoje em dia. Em todo lugar a gente vê essa ideia de abraçar a dor. Num episódio do podcast Radiolab, eles chamaram isso de niilismo pop. Por que você acha que essas ideias estão voltando com tanta força agora? A análise do Jada Bunhad, do Radiolab, sobre isso é genial. Ele argumenta que, na maioria das vezes, quando as pessoas citam Nietzsche ou falam de abraçar o vazio, não é uma crença filosófica profunda no niilismo. É mais uma performance. É mais uma performance social. É uma forma de sinalizar bravura. É como usar uma camiseta que diz: olhem para mim, vejam como sou corajoso. As dificuldades não me abalam, elas me fortalecem. Virou uma espécie de armadura psicológica que a gente exibe para o mundo. É uma forma de construir uma marca pessoal de resiliência. Eu sou o tipo de pessoa que lê Nietzsche e não se abala. Faz sentido. É quase um antídoto para a cultura da vitimização. Exatamente. E isso nos leva a uma conexão final, que é, ao mesmo tempo, surpreendente e muito reveladora. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Sim, Frankl foi um psiquiatra sobrevivente do Holocausto, autor de Em Busca de Sentido. Ele é, em muitos aspectos, o oposto de um nihilista. A filosofia dele é toda sobre encontrar um propósito, um sentido, mesmo no sofrimento mais inimaginável. No entanto, as fontes sugerem que o motivo pelo qual as pessoas leem Frankl hoje é o mesmo pelo qual citam Nietzsche. Completamente diferentes. Parecem, mas a necessidade humana que eles atendem é a mesma. As pessoas leem os dois para se sentirem consoladas, para acreditarem na sua própria capacidade de suportar, seja através do desafio austero de Nietzsche, seja forte o suficiente para perseverar, ou da busca de propósito de Frankl, encontre um sentido que te faça perseverar. O objetivo final é o mesmo. É encontrar uma ferramenta para resiliência. Exato. É a busca por uma narrativa que nos dê força para enfrentar as dificuldades inevitáveis da vida. Uau! Essa conexão é realmente poderosa. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou hoje, mergulhamos na ideia central de Nietzsche de que a dificuldade não é um bug na vida, mas um feature. É um pré-requisito para o crescimento. Vimos que, para ele, as maiores alegrias e as maiores dores não são opostas, mas parceiras de dança numa osmose existencial. E, por fim, entendemos que o sofrimento no caminho para algo grande não é um sinal para desistir, mas a prova de que estamos no caminho certo. Exatamente. Isso nos deixa com uma última provocação, uma pergunta que as fontes inspiram, mas não respondem diretamente. Se abraçar a dificuldade é a prova de valor, como a gente aprende a distinguir entre uma luta produtiva, que nos fortalece como árvore na tempestade, e uma luta que é simplesmente destrutiva, uma que só nos esgota e não nos leva a lugar nenhum, onde o próprio Nietzsche traçaria essa linha? Essa é a questão que fica para a gente pensar. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.